Alguns alunos me chamaram de maluco quando eu falei que você consegue vender para o seu cliente sem mostrar uma única foto do portfólio, sem mostrar equipamento, sem nada. E eu falei para eles e consegui convencer por A mais B, porque eu consigo vender sem mostrar minha câmera, sem mostrar meu portfólio, só utilizando o papo. Eu sou o Cauê Paz, do canal Cauê em Paz, e seja bem-vindo a esse vídeo, e hoje a gente vai falar sobre isso. Como você vende para o seu cliente sem mostrar uma única fotografia, sem mostrar seu portfólio para ele. Por mais louco que isso pareça, a maior parte das pessoas não estão preocupadas tanto assim com o seu portfólio. Eles estão preocupadas em você não ser um golpista. Se você tem uma presença, se você tem uma postura, se você tem autoconfiança no papo, você consegue convencer a pessoa de que você é muito bom no que você faz. Só que eu sempre expliquei para as pessoas que eu não sou um cara muito bom de prospectar cliente. Eu faço o mínimo ali, o básico, mas eu sei que eu deveria melhorar muito, porque eu me concentrei tanto em aprender a fotografar que eu deixei essa parte de aprender a vender de lado. A não ser que você seja uma pessoa muito bem renomada no mercado, que todo mundo te busca, que não é o meu caso, você precisa aprender a vender. Você precisa ir atrás e prospectar os seus clientes. Porém, quando a oportunidade de prospecção aparece na minha porta, quando a pessoa aparece na minha frente, eu sei vender muito bem. Lembrando, eu não sou bom de prospecção, mas eu sou muito bom de venda, certo? Porque eu consigo transparecer autoconfiança, eu consigo transparecer autoridade, eu sei do que eu tô falando. E eu transpareço isso porque eu estudei muito, eu estudei tanto sobre fotografia, foi direção de modelo, foi iluminação, foi edição, foi tudo. Que quando eu falo sobre esse assunto eu domino. E aí eu encho o peito, eu me porto de uma maneira diferente. E isso faz toda a diferença quando a gente vai falar sobre venda, quando a gente vai convencer um cliente para vender. Só que muitas vezes a minha venda ela acontece de uma maneira muito aleatória. Eu vou utilizar um exemplo bem prático. Eu estava no aniversário de uma pessoa, estávamos lá, não sei o que, eu não conhecia ninguém nesse aniversário. Foi porque uma amiga me chamou, aparece lá, vou aparecer. Minha amiga disse de última hora e eu falei, quer saber, eu vou bater papo com as pessoas, eu vou fazer amizade, vou me mostrar para as pessoas, para elas me conhecerem, saber quem eu sou. E quando isso começou a acontecer, eu tenho muita facilidade para me vender. Seja para me vender uma ideia, vender um produto que eu estou vendendo, me vender como amigo, como novo amigo. Eu sei me vender, eu sei me portar muito bem e falar bem de mim, sem parecer pretencioso, sem parecer muito prepotente, tá? É mais ou menos isso que eu quis dizer. E durante esse papo tinha um cara que ele era o reitor de uma faculdade, reitor não, desculpa, ele era o gerente de uma faculdade e ele tomava conta de alguns setores e um do que ele queria liberar verba era o setor de mídias sociais. E aí quando eu comecei a conversar com ele, eu falei que eu era um profissional de mídias sociais, que de fato é um trabalho que eu faço. E como eu entendo muito do trabalho, eu comecei a dar uma aula para ele e dando dicas do que ele pode fazer, para onde ele pode seguir, como que ele pode se portar, como que ele pode caminhar, só que sabendo o limite de não ser chato. Porque eu sei que eu tô no ambiente de um aniversário de uma pessoa. Eu não posso ficar falando de trabalho o tempo inteiro. Eu tenho que sentir a temperatura da água. Sabe quando você vai entrar numa piscina e você coloca o pé para ver se a água não tá muito fria? Eu vou sentindo. Quando eu fui, coloquei o pé, ele falou: "Ah, o que que você faz?" Eu falei: "Cara, eu sou fotógrafo e eu também tenho uma empresa de mídias sociais. Eu presto serviço de produção de conteúdo para as pessoas." Aí ele falou: "Cara, eu trabalho na faculdade assim, assim, procuro uma pessoa para tomar conta dessa parte." Eu falei: "Sério? Me conte mais sobre." Quando você fala assim, me conte mais sobre, você está fazendo esse teste de colocar o pezinho na água para testar a temperatura, se ele quer falar de trabalho. Se ele virar para você e falar assim, ah, longa história, mas sim, basicamente, a gente pretende em breve contratar alguém para, né, se colocar nas mídias sociais. Você entende que o cara não quer muito esticar esse assunto e não insista, você vai ser o chato do rolê. Se você está se preocupado em não ser lembrado, você vai ser lembrado de uma maneira ruim, que é pior do que não ser lembrado. Então é melhor você ser esquecido do que ser lembrado de uma maneira ruim, como chato que fica falando de trabalho no rolê. Agora, a resposta dele foi diferente. Foi assim: sério, você trabalha com isso? Cara, eu acho que você pode me ajudar. Eu preciso disso, disso, daquilo, fizemos isso, aquilo, outro, não sei o quê. E ele começou a se mostrar proativo nesse assunto e começar a falar sobre isso, e aí eu embarquei e entrei. Quando eu embarco e entro nesse assunto, e aí eu vou sentindo a conversa se eu posso continuar. Porque é muito fácil eu disparar de falar de uma coisa que eu sou autoridade, que eu domino,
e começar a falar demais ao ponto de interromper a pessoa nem sabe mais se ela pode participar da conversa. E eu tenho que saber equilibrar, então eu falo uma estrofe e sempre termino em tom de pergunta. Não necessariamente perguntando, mas deixo no ar, do tipo, vamos falar sobre fluxo de publicação. É muito comum as pessoas não conseguirem se organizar no Instagram e elas não conseguem postar muitos vídeos por semana, mas quando eu ensino técnicas para meus clientes, eles acabam entendendo que é mais simples do que imaginam, porque a gente programa as publicações tudo num domingo e faz a programação da semana inteira, né? E assim, fica mais fácil, não fica? Tom de pergunta. Aí ele vira e fala, cara, eu acho que fica, mas como que você faz isso de programar? Você tem que fazer ele ficar interessado para você sentir se ele está disposto a ouvir essas groselhas. Porque se você só disparar e falar de trabalho, você vai ser o chato e não vai estar convertendo em venda, não vai estar prospectando o cliente. Agora, quando você domina esse status, você tem que, né, você tem que entender que boa parte do seu trabalho você precisa acreditar nele. Não em todo o trabalho. Eu acredito em todo o meu trabalho. Mas o essencial é em boa parte. A maioria do seu trabalho você tem que acreditar nele, acreditar que ele é bom. Porque você acreditando que ele é bom, você vai passar veracidade para quem você está vendendo. E a melhor coisa de fazer a venda é isso, você não vai precisar mostrar um portfólio. Durante esse papo que eu tive, e vários outros foram da mesma forma, eu só precisei abrir uma fotografia que eu fiz. Lembrando, essa fotografia que eu mostrei para ele, ela era excelente. Era uma fotografia incrível, maravilhosa. Só que eu tenho uma plena consciência que eu não sou um fotógrafo excelente que faz fotografias excelentes o tempo inteiro. Eu fiz 1000 fotos no casamento para uma ficar excelente. Ou 2000, ou 3000 que seja. Eu vou pegar essa excelente. Porque se no meio do papo eu tô passando, né, essa autoconfiança, essa, sabe, para ele, e eu mostro uma foto, eu falo, olha essa foto aqui que eu fiz, e ela é uma foto excelente, indiretamente ele vai criar uma reação que é não causa pró causa, e ele vai associar de que essa foto excelente sua, você sempre faz fotos excelentes assim. Então, indiretamente vai estar ligado, ele vai falar, caraca, esse cara é bom, ele faz fotos excelentes. Lá no cérebro dele ele vai deixar anotado, vai deixar essa nota, essa recomendação. O Cauê faz fotos excelentes. Olha que muito louco, né? Que incrível isso. E é assim que eu faço uma venda sem mostrar o meu portfólio. Às vezes eu não mostro nem essa foto. E a pessoa fala, passa seu Instagram, passa seu telefone, passa não sei o quê, porque ela quer manter esse contato. Então fica aí a dica para você. O que vai definir você se vender, fechar um contrato, fechar um orçamento, são a maneira que você se porta, as suas indicações, no caso o fato de eu estar no aniversário de uma pessoa que é amiga dessa pessoa que eu mostrei o portfólio, ele conta como uma indicação. Porque se eu tô lá, eu sou uma pessoa benquista. Porque senão eu não teria sido convidado. Sacou? E as pessoas com quem você relaciona, os ambientes que você frequenta. É assim que é o seu valor, sabe? Que você mostra o valor que você tem. Entendeu? E você consegue fazer sua venda sem precisar mostrar o seu portfólio para ninguém. Esse é o papo que eu queria ter com vocês e falar que a gente se vender como artista é um serviço que não é essencial como farmácia, como comida, ter um restaurante, por exemplo, como ter um supermercado, como ser um encanador é mais essencial que a gente, tá? Um pintor é mais essencial que a gente. Um pedreiro é muito mais essencial que a gente. Precisamos aprender a ser mais autoconfiantes e transparecer a nossa autoconfiança, sabe? E com confiança no trabalho que a gente faz. Obrigado por estarem aqui. Se você não é inscrito, se inscreva, por favor. Estamos aí recente aí no trabalho, aí no YouTube, mas eu estou muito feliz que já passamos os 1.200 inscritos. Dê um like nesse vídeo e comente aqui embaixo o que você achou sobre essa pauta. Vamos discutir mais sobre isso, que tem, ó, muita pedra para rolar sobre isso.